Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, porque sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. O bom coração de Davi nos recorda a imensidade do amor de Deus que nos ama até o fim em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que enviou para nos salvar de nossos pecados. Como Davi não queria a morte de seu filho Absalão, assim Deus não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva. Deus nos ama com um amor eterno. Tudo pode desaparecer, mas o amor de Deus por nós permanece para sempre. Hoje estamos diante de uma cena comovedora. As lágrimas de Davi pela morte de seu filho Absalão. É o pranto de Davi, pai de Absalão. Sabemos muito bem que quem perde um filho, uma filha, perde o futuro. Quem perde o marido ou a esposa perde o presente, perde a companhia. Mesmo que Davi sofra pela rebeldia do seu filho, Absalão saiu das entranhas de Davi. É muito difícil um pai não se entristecer quando seu filho morre. É como se uma parte de sua vida fosse embora. Davi e Absalão são membros de um lar. Nenhuma pessoa se torna pessoa sem lar. O lar é a base ou o ponto de partida de uma história. Somos o que somos também por causa do nosso lar. Em Davi, qualquer pai ou mãe pode se espelhar através da frase: por que não morri eu em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho? Davi está velho. Seu filho ainda era jovem. Hoje em dia presenciamos muitas cenas trágicas em que os pais enterram os filhos por causa da violência cada vez mais crescente. Outras vezes, eles enterram os filhos por causa da imprudência do próprio filho. Mas qualquer morte sempre traz tristeza. Muitos jovens têm se tornado vítimas de um mundo violento por causa da ingenuidade, da inocência, ou então por causa da rebeldia, da irreflexão. Outras vezes são apenas fatalidades da vida. Muitas vezes é preciso saber escolher os amigos para não entrar numa vida trágica. Certas amizades podem nos causar danos se não adotarmos um pouco de sabedoria e prudência. O verdadeiro amigo, ele nos alerta permanentemente, pois nos ama. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade, ensinava Confúcio. Mas voltando à nossa liturgia de hoje, com astúcia e habilidade militar, o exército do rei Davi conseguiu derrotar o rebelde Absalão, que foi morto tragicamente entre as árvores da floresta. Mas o que poderia ter sido uma vitória e o fim de uma rebelião incômoda para Davi, pai de Absalão, é uma grande dor. Mais uma vez, o texto quer nos mostrar a magnanimidade de Davi. Seu coração é tão amoroso a ponto de ter espaço para quem está contra ele, como seu próprio filho Absalão, o rebelde. Davi já havia dado ordens para respeitar a vida de seu filho, mas o capitão Joabe aproveitou que a cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, para liquidar a ação dos adversários, e matou o rebelde Absalão.
Davi já havia chorado pela morte do rei Saul, apesar do mal feito contra ele. Agora, Davi chora por seu filho Absalão, apesar da rebeldia do filho. Para Davi não há festa. Não há motivos para celebrar esta triste vitória. Enquanto Davi chora por seu filho morto, o exército vitorioso não se atreve a comemorar a vitória, não se atreve nem sequer a entrar na cidade de Jerusalém. Valério Máximo, ele disse certa vez: a mais vergonhosa das vitórias é aquela que é obtida em uma guerra civil. Em Davi, podemos ver como Deus se comporta diante de nós, pecadores. Nosso Pai Celeste, mesmo quando ficamos rebeldes contra Ele e nos opomos a Ele, continua a nos amar. Eu não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva, diz lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Realmente, Davi é um sinal profético do grande amor que Deus tem, pois quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, Ele nos enviou seu próprio Filho, que entregou sua vida para o perdão de nossos pecados. Deus não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva. Deus nos ama com um amor eterno. Tudo pode desaparecer, mas o amor de Deus por nós permanece para sempre. Por isso, não devemos perseguir os pecadores para acabar com eles, e sim, como Cristo, sair ao encontro do perdido a fim de fazê-lo voltar para a comunhão de irmãos na família de Deus. O bom coração de Davi nos recorda a imensidade do amor de Deus que nos ama até o fim em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual enviou para nos salvar de nossos pecados. Como Davi não queria a morte de seu filho Absalão, assim Deus nos diz: porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Não tenho prazer na morte de quem quer que seja. Convertei-vos e vivereis. Jesus Cristo nos retrata o coração de Deus, descrevendo como um pastor que se alegra imensamente quando encontra novamente a ovelha perdida, ou como um pai que celebra uma grande festa pela volta do filho pródigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Disse-nos Jesus. Às vezes, nos parece que tudo está morto, acabado, que não tem mais solução. Mas para Jesus é apenas um sono. Uma mulher teve fé em Jesus e foi curada. Jairo é chamado a ter fé depois do atraso e mais ainda quando a situação piorar e tudo parecer perdido. Fé é dar um passo de coragem e confiança. É crer que Jesus tem poder. Nele o mundo é criado. Quando Jesus ordena, a tempestade se acalma. Quando Jesus ordena, os demônios se afastam. Quando Jesus ordena, os mortos ressuscitam. Por meio de Jesus, curas e bênçãos são derramadas em nossas vidas. No Evangelho de hoje, estamos diante de dois casos sobre os quais o poder de Deus na pessoa de Jesus se manifesta. Jairo teve o privilégio de fazer uma oração na presença física do próprio Jesus. Jairo era uma pessoa muito importante, um dos principais da sinagoga que, diante de uma situação bem além de suas forças, teve que reconhecer sua pequenez e a grandiosidade de Deus. Jairo estava aflito, não sabia o que fazer, pois sua filhinha estava morrendo. Então ele vê Jesus. É preciso ser humilde e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. É preciso, em primeiro lugar, olhar para Jesus, saber que para ele nada é impossível. E prostrado diante de Jesus,
Jairo suplicou. Minha filhinha está nas últimas. Vem e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Ele tinha a certeza de que se Jesus impusesse as mãos sobre ela, a menina seria curada. Se Jesus iria atender ou não, não dependia mais de Jairo. Mas ele tinha fé no poder salvífico de Jesus. Isso é ter fé. É crer que Jesus pode. E Jesus logo se coloca em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho há um atraso. Imagine você em uma ambulância, sua filha morrendo, mas tem alguém precisando de ajuda e a ambulância para. E o pior, ninguém além do médico sabe o que está acontecendo. Uma mulher no meio daquela multidão pensava: se eu ao menos tocar da roupa dele, ficarei curada. E no meio daquela multidão, de repente, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Muitas pessoas naquele momento estavam tocando Jesus, mas Jesus percebeu que alguém o tocou com fé, crendo no seu poder. Façamos uma pequena análise da situação. A filha de Jairo estava perdendo a vida com 12 anos. A mulher que tocou Jesus estava há 12 anos sem vida. Ela tinha uma hemorragia, uma enfermidade cruel que a afastava de tudo. Ela não podia ser tocada por ninguém, pois quem a tocava era considerado impuro cerimonialmente. Aquela mulher não sabe o que é um abraço há 12 anos. Onde ela senta, ninguém mais senta. Onde ela toca, ninguém mais toca. Ela perdeu sua vida social e religiosa. Já não podia mais entrar no templo. Ela gastou tudo tentando melhorar, mas só piorava. Que desastre! Que esperança tinha aquela mulher? Aquela mulher tinha apenas fé, nada mais. Era tudo o que lhe restava. Agora, há duas filhas nessa história. Temos a filha de um chefe da sinagoga que tinha muitos servos e uma mulher pobre que não tinha ninguém que a representasse, que a defendesse, que rogasse por ela. E é a essa que Jesus chama de filha. Aquela miserável se torna a filha do centro da história. Jesus se importa. A agenda de Jesus não é a agenda dos homens. Ele se importa ao ponto de parar. Se importa ao ponto de chamá-la de filha. O Deus que para diante dos não importantes. Não importa que tipo de males trazemos em nossas vidas, morte ou enfermidade, ou qualquer outro tipo de sofrimento que possa vir, saiba que Jesus se importa. Hoje, muita gente busca Jesus e toca-lhe as vestes, mas falta a fé. E essa falta de fé é fruto desse cristianismo superficial, desse cristianismo moderno. Falta a certeza do poder de Jesus. A mulher teve fé em Jesus e foi curada. Jairo é chamado a ter fé depois do atraso e mais ainda quando a situação piorar e tudo parecer perdido. A fé é dar um passo de coragem e confiança. Jesus chega então à casa de Jairo. A situação estava ainda mais complicada que antes, pois a menina já não estava mais doente. A menina estava morta. Ninguém mais acreditava na possibilidade de um milagre. Diziam inclusive a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Mas Jesus foi o pastor de Jairo e alimentou ainda mais a fé que ele tinha, dizendo: não tenhas medo, basta ter fé. Às vezes nos parece que tudo está morto, acabado, que não tem mais solução. Mas para Jesus é apenas um sono. Para Jairo, um pesadelo.
mas um pesadelo do qual a fé o faria despertar. Então Jesus toma a menina pela mão e diz, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. A palavra de Jesus tem poder. Quando Jesus ordena, o mundo é criado. Quando Jesus ordena, a tempestade se acalma. Quando Jesus ordena, os demônios se afastam. Quando Jesus ordena, os mortos ressuscitam. Por meio de Jesus, curas e bênçãos são derramadas em nossas vidas. Em todas as situações da nossa vida, temos que crer no poder de Jesus. É preciso crer que tudo podemos naquele que nos fortalece. É preciso acreditar no poder de Jesus em todas as circunstâncias e saber que mesmo se a situação te levar à morte, como a filha de Jairo, para Jesus é apenas um sono, pois cremos no poder da ressurreição. E como Jesus disse a um cego certa vez, seja feito conforme a tua fé. Somos desafiados a viver diariamente a nossa fé em Cristo. Somos provados nessa fé, e só são aprovados aqueles que fazem da fé um estilo de vida, e não atitudes momentâneas de oração e louvor, sem compromisso e sem fidelidade. Nós precisamos deixar de viver um cristianismo superficial, sem comprometimento de fé na e com a pessoa de Jesus. A fé que me refiro é aquela entendida como uma atitude radical, que demanda uma crença além da razão e das circunstâncias, pois como diz a carta aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé não é ver para crer. A fé é crer para vermos o impossível acontecer. Acredite, tenha fé. Com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Como Jairo, olhemos para Jesus, prostremo-nos diante dele e supliquemos aos pés de Cristo, pois no nome de Jesus há poder. Tudo aquilo que eu e você julgamos impossível, Cristo pode realizar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.